Se for agora, eu vou ter que voltar tudo de novo. Eu vou fazer um resumo agora, hein? Então, vamos. Então, obrigado, professor Eduardo, por ter aceito participar da banca. Aí vamos dar início, então, à sessão de defesa de TCC do aluno Bruno Areal Braga, com o trabalho intitulado Impacto do Desastre de Brumadinho no Disclosure de Provisões e Passivos Contingentes. Em Bruno, você tem de 15 a 20 minutos, tá? Lembrando que o professor Eduardo ele já leu o seu trabalho, tá? Ok. Obrigado, professor. Então, vou começar a Está um pouco baixo, Bruno. Oi, desculpa? Você está achando, não, Eduardo, um pouco baixo? Tá baixo a minha voz? Tá, tipo, você tá num ambiente pequeno, fechado, tá dando um eco, mas dá para ouvir. Só um minuto. Eu vou colocar o microfone, mas pode ir começando. Tá me ouvindo melhor agora? Sim. Então tá. Então esse é o título do meu trabalho, né? E vou começar fazendo a contextualização. Então o CPC 25, ele apresenta duas hipóteses para o reconhecimento, né, de um passivo contingente. A primeira é de uma obrigação possível que resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos no futuro. E esse evento ele não está totalmente sob o controle da entidade. E a segunda é de que é um passivo com obrigação já presente, não depende mais de evento no futuro para que ocorra, e ele não é reconhecido porque não existe uma probabilidade de ocorrência, ou então existe uma dificuldade na mensuração do valor desse passivo contingente. Já a provisão tem uma definição um pouco mais simples, que é um passivo de prazo ou valor incerto. Segundo Almeida, depois do CPC 25, as empresas, que foi o pronunciamento que disciplinou, né, a evidenciação de provisões passivos contingentes, depois da evidenciação, da adoção, né, do Brasil do CPC 25, as empresas aumentaram a evidenciação das provisões e passivos contingentes ambientais, mas ainda muitas empresas não divulgaram nada desse pronunciamento, porque elas não tinham se envolvido em nenhuma questão que demandasse essa atitude delas, né? E aí, concluindo assim a problematização, eu trouxe esse dado do IBAMA, que o rompimento da barragem de Brumadinho rompeu, né, e causou a destruição de 269 hectares de área. E aí isso me levou a problema assim da pesquisa, que eu perguntei se o disclosure de passivos contingentes e provisões das empresas de mineração listadas na Bolsa de Valores foi alterado após o desastre. Então, o objetivo foi verificar se teve alguma alteração quantitativa, né, no nível de aderência que as empresas tinham do CPC 25, antes e depois, né? Então, eu analisei os demonstrativos de 2017, 2018, 2019 e 2020. 2017, porque os demonstrativos de 2018, eles foram divulgados no ano de 2019, e como o desastre aconteceu em janeiro de 2019, isso pode ter enviesado a divulgação do relatório de 2018. Então, por isso que eu escolhi analisar o ano de 2017, 2018, 2019, que foi o ano que ocorreu, né, o desastre, e o ano posterior, que é o ano de 2020. A justificativa do estudo, assim, é que o setor de mineração é muito relevante para a economia, então aí tem alguns dados que em 2020 foi responsável pelo faturamento de 209 bilhões, do total de exportações que aconteceu em 2020 também, 12% foram só exportações de minério de ferro, tirando outros minérios, e é considerado uma das atividades mais relevantes, né, para o contexto brasileiro, e isso é uma consideração não minha, mas do Dantas e Freitas, de 2014. E aqui tem uma problematização que traz a relevância assim, para a gente estudar o contexto da atividade mineradora em todos os países que estão localizados no hemisfério sul, para a gente desenvolver uma compreensão crítica da responsabilidade social, né, da atuação dessas empresas e tudo mais.
A limitação do estudo, eu encontrei 3 limitações. A primeira é do setor de atividade, porque o desastre, as causas e efeitos que podem ter causado não impactaram só o setor da mineração, impactaram toda uma cadeia produtiva e toda uma sociedade, né? Então, como eu analisei só essas 4 empresas do setor de mineração, isso é uma limitação. O recorte temporal, que eu só analisei esses 4 anos, então eu poderia ter analisado mais tempo, ter analisado talvez pegado o desastre de Mariana também, ter feito uma análise comparativa entre os 2 desastres. E uma outra limitação é que eu analisei só provisões passivos contingentes, eu não analisei as demonstrações gerais assim, das companhias, né? Eu não analisei todo o impacto nas demonstrações. Enfim. E aí o referencial teórico, eu escolhi alguma das coisas só que eu escrevi no texto, mas trazendo uma abordagem um pouco histórica, assim, que em 2005 teve a criação do CPC 25, dando início ao processo de internacionalização da contabilidade aqui no Brasil. Depois, em 2003, depois teve a criação teve a publicação do CPC 25 em 2009, e aí eu trouxe esse estudo que foi de Fonteles, de 2013, que ele analisou as notas explicativas das empresas com as ações na Bolsa e descobriu que as empresas do setor de atividade de risco inerente, como o setor de mineração, não apresentavam altos níveis de evidenciação desses itens, né, que as provisões e passivos contingentes. E que as empresas da amostra, eles só apresentavam 32% dos itens que o CPC 25 estipulava. E uma possível causa desse estudo é que teve um período muito curto, né, entre 2009 e 2013, que foi o ano da análise dele, da publicação do estudo para as empresas se adequarem, né? E aí tem esse estudo aí do Alves e Rego, que constatou que depois da publicação do CPC 25 teve uma melhora assim, nas evidenciações, né, que as empresas divulgaram, e ele atribui essa melhora ao fato da CVM ter, enfim, normatizado a obrigação do cumprimento das empresas pelo CPC 25, né? E aí Silveira, em 2017, analisou as demonstrações de 95 empresas dos anos de 2013 e 2005, e concluiu que a habilidade de evidenciação das empresas estava em média 50%, assim. E Domingues, em 2020, analisou o impacto da paralisação das operações na região de Brumadinho, e ele concluiu que houve uma redução em 0,6% no PIB do estado de Minas Gerais, globalmente. E aqui tem uma situação muito importante, assim, que eu acho que justifica muita coisa, o porquê da gente estudar e problematizar essa questão dos desastres ambientais em decorrente das atividades de mineração, que é uma pesquisa que, enfim, pesquisou como é que são construídas as relações de interdependência sociais entre as empresas de mineração e as sociedades onde essas empresas se inserem, né, com as suas atividades. Então, basicamente, essa situação explica que, uma vez que a sociedade, aquela região não tinha nenhuma dependência, tinha um certo nível de independência econômica, né? A empresa se instala naquela região e aí a sociedade se torna uma sociedade extremamente dependente economicamente, socialmente, e aí as bases daquela sociedade toda alterada, assim, né, pela inserção dos empreendimentos. Enfim, é uma coisa que baseou muito o estudo. E aí, com base no CPC 25, eu construí um checklist, né, com os itens que estavam estipulados lá no item 84 até o item 86 no CPC 25, e aí esse checklist baseou a minha coleta de dados. E aí a metodologia, a primeira classificação da pesquisa é uma pesquisa quantitativa, porque eu vou expressar o resultado da pesquisa em percentual numérico, né, de caráter descritivo, e análise documental, porque eu analisei as notas explicativas, os demonstrativos contábeis das empresas. E aí o procedimento metodológico que eu adotei foi o seguinte: eu construí
o checklist com base no que estava escrito no CPC, e aí eu fiz a tabulação dos dados, né? Eu ia ler o demonstrativo contábil, as notas explicativas das empresas, e cada vez que a empresa apresentava, evidenciava algum item que era estipulado no CPC 25, eu dava pontuação 1, e quando a empresa não estipulava, eu dava pontuação 0. Eu fiz uma coluna para cada ano, referente a cada empresa, e aí na célula de valor, eu utilizei o Excel para fazer a tabulação de dados, e na soma de valor, na célula que eu usei para verificar o percentual, né, de evidenciação, eu somei todos os itens que estavam lá de 1 a 0 e dividi pela quantidade de itens. Aí usei essas duas funções do Excel, função soma, dividida pela função conte valores, e isso dava o percentual, né, de evidenciação. A hipótese que eu testei foi H1, que é a seguinte: existe diferença quantitativa na evidenciação de passivos contingentes após a ocorrência do desastre Brumadinho, e a amostra de empresas foram essas 4 empresas, e eu cheguei nessa amostra fazendo filtro por atividade de atuação da B3, né, da Bolsa de Valores, e aí eu cheguei em 7 empresas, mas dessas 7, 3 empresas tiveram os IPOs depois do ano de 2017, então eu descartei essas 3 empresas da análise do estudo. E aí o resultado foi o seguinte: a companhia Bradespar teve esses percentuais, né, 46% em 2017, depois ela aumentou para 62% em 2018, e isso foi um processo que transitou em julho, que estava já sendo discutido em tribunal de arbitragem. Em 2018 ela teve que pagar, e aí no pagamento ela fez o reconhecimento evidenciou várias coisas assim, que ela precisava evidenciar, mas aí depois de 2019, 2020 ela voltou para o mesmo patamar, assim, mais ou menos, de evidenciação que ela tinha. A Litel teve as mesmas percentuais, né, de evidenciação em todos os anos. A NMX evidenciou um pouco mais em 2017, depois manteve o mesmo. Já a Vale começou em 2017 com... uma coisa importante para dizer nesse pontuar da Vale é que todas as empresas elas tinham só uma classe de provisões e passivos contingentes, que eram os litígios judiciais, né? Já a Vale tinha várias classes, então eu tive que adotar uma metodologia um pouco diferente dela, eu tive que construir um checklist especial para cada classe, e aí esses percentuais aqui, que estão aqui nessa tabela, eles são as médias de todas as classes. Então, sei lá, tinha provisões ambientais, depois provisões fiscais, provisões trabalhistas, e aí eu via qual era o percentual de cada ano, e depois eu fazia uma média para chegar no percentual geral da Vale, né? E aí a Vale, em 2017, evidenciou só 25% do que estava previsto no CPC 25, depois reduziu, e em 2019, que foi o ano da tragédia, né, do rompimento da barragem, ela aumentou muito a quantidade de... ela observou muito o que estava estipulado no CPC 25 para fazer a evidenciação, né, das provisões de passivos contingentes. Então, aqui nos percentuais totais, o único aumento foi em 2019, e o que justificou esse aumento foi justamente esse aumento da Vale, e não teve uma redução expressiva, assim, muito grande, né, de 2018 para 2019 dos outros anos, porque teve um aumento, né, de 46 para 62 na Bradespar, mas como tiveram outras empresas que tiveram uma redução, a gente não pôde observar esse aumento da Bradespar. Então, como o aumento da Vale foi muito expressivo, como um todo eu considerei que teve um aumento, sim, na evidenciação, né, de passivos contingentes e provisões em decorrência do desastre. E aí os resultados, né, no meu estudo corroboram com os estudos aqui de Fontelli, Silveira, Domingues e Alves e Rego, que as empresas estão evidenciando menos de 50%, né? Apesar da gente ter ali a Bradespar, que um ano evidenciou mais de 50%, e a Vale também no outro ano, em 2019, né, evidenciou 54%, mas no geral as empresas estão evidenciando menos do que 50%, então desde ali de 2013 não teve assim, o quadro não mudou, né?
Então, as considerações finais são que as empresas não estão evidenciando totalmente o que está estipulado no CPC 25 para a evidenciação de passivos, contingentes e provisões. O resultado afirma, né, que teve uma alteração quantitativa na evidenciação de provisões passivos contingentes em decorrência do desastre, né, e a hipótese H1 não foi rejeitada, então a ocorrência do desastre ela alterou realmente. E atribui esse aumento à participação significativa que a Vale tem na amostra do estudo. E aí, de novo, tem aquelas 3 limitações, né, que é o recorte temporal. Então, eu analisei só esses 4 anos, eu não analisei nada mais a longo prazo. O setor de atuação, então, talvez eu pudesse ter analisado outros setores da economia que foram indiretamente afetados, né, pela ocorrência do desastre. E análise do item, né? Eu não fiz uma análise abrangente das demonstrações contábeis, então eu poderia ter feito isso. E uma sugestão para as futuras pesquisas, pensando em que a gente tem que analisar o contexto da atividade de mineração no hemisfério sul, fazer um estudo com outros desastres ambientais, né? A gente sabe que teve alguns desastres de vazamento de óleo aí no Golfo do México, outros desastres ambientais que tiveram uma repercussão muito grande na mídia e também um impacto muito grande ambiental e social em outros lugares. Então, minha sugestão é a aplicação do IAS 37, que também trata das provisões e passivos contingentes, e vendo se essas empresas estão... se mudou, né, o cumprimento do que está estipulado no IAS 37 pelas empresas que se envolveram nesses outros desastres ambientais. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu consegui ficar dentro do tempo. E aí eu abro para perguntas e pontuações. Francisco, acho que você tá muda. Ei, Bruno, pega o seu trabalho, abre o arquivo aí. O professor Eduardo agora vai fazer algumas perguntas para você. Tá, só um minutinho. Eduardo, pode ficar à vontade, tá? Tá, tranquilo. Quando você abrir aí, você fala, Bruno. Tá bom. Um minutinho, tá abrindo. Abriu, professor, pode fazer as perguntas. Tá, tranquilo. Então, obrigado. Queria agradecer a Francisca pelo convite. E, Bruno, eu não sei se é uma sorte ou muito azar seu. Eu acho que a Francisca não sabia aí, mas quando eu trabalhava na auditoria, eu auditava exatamente a conta de contingências das empresas. Então, eu não sei se é muita sorte ou muito azar seu aí nisso. Uhum. E de 2016 a 2020, aí eu passei um tempo fora e eu participava exatamente da equipe do prêmio da revista Melhores e Maiores, em que a gente dava o troféu Transparência para a empresa que tinha a melhor qualidade aí de disclosure no Brasil. Então, o seu trabalho junta aí essas duas partes, exatamente, analisar a qualidade do disclosure e a parte de contingências. E aí vai parecer às vezes que eu sou um pouco bruto e tal, não fica com medo não, é porque às vezes a gente faz algumas críticas que até para vocês alunos no começo fica um pouco difícil e tal, mas é mesmo pela nossa visão, às vezes eu e a sua orientadora, a professora Francisca, podemos discordar sobre algum assunto, isso é natural, às vezes temos visões diferentes mesmo de metodologia. Primeira coisa, eu queria te dar parabéns por terminar um trabalho na pandemia. Eu sei como é que é isso, escrever um trabalho durante a pandemia não é fácil. A gente está tendo aí, sei lá,
Eu chuto aí que mais de 50% dos alunos matriculados não estão entregando os TCCs, de tão complexo que está esse tempo aí, essa organização e tudo. E eu tô vendo que você, assim como 90% dos alunos, também tem vergonha de aparecer na câmera. Mas, mas tudo bem, vamos lá. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para conseguir entender melhor o contexto do seu trabalho, que é da onde saiu a motivação dele? Quando eu pergunto motivação, foi uma ideia sua? Vocês surgiram com essa ideia juntos? Ou você chegou na professora Francisca e falou, professora, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer um TCC e não tenho tema, e ela te deu um tema? Como surgiu tudo isso para eu entender melhor? Porque eu tenho. Depois eu falo por que eu fiz essa pergunta. Tá. Na verdade, foi uma proposta minha, né, professora? Eu já cheguei pedindo a orientação da professora, eu já tinha a problemática pronta, o tema pronto, o título pronto, tudo pronto, mas é importante ressaltar que eu tentei fazer o TCC antes de conseguir terminar com a professora 3 vezes antes. Então, eu já sabia que eu queria estudar provisões passivos contingentes, porque eu gosto muito tipo, dessa temática de evidenciação e tudo mais, e eu também sabia que eu não queria só, sei lá, comparar 2 itens de uma amostra e uma coisa que não ia responder nada em uma problemática social, sabe? Então, enfim, acho que foi lendo alguns artigos e tal, e aí eu tive essa ideia de aplicar isso, de aplicar essa metodologia que já tinha em outros artigos, né? De verificar os critérios estipulados pelo CPC 25, mas eu também queria responder, ver se as empresas tinham mudado a forma como elas evidenciavam esses itens depois do desastre, né? Porque foi uma coisa assim de impacto, de repercussão mundial, né, para o Brasil. Uhum. Tá bom. Então você chegou a fazer o TCC, digamos assim, com outros professores antes, aí não conseguiu terminar e foi para Francisca que salvou a sua vida aí. Exatamente. Mais ou menos. Tá. Eu tenho uma crítica, que é uma crítica com relação à própria ideia do trabalho e tal. E eu vou te mostrar por que eu acho isso não invalida o seu trabalho, mas é um tanto quanto estranho, talvez tenha que mudar um pouco a argumentação do seu trabalho, tá? Eu digo o seguinte, você já deve ter visto lá no passado, em teoria da contabilidade, que para você reconhecer um passivo, você tem aí 3 grandes, digamos assim, critérios, que seria ser uma obrigação presente, que é resultante de um evento passado e que provavelmente, ou seja, tem o provável aí, gerará algum desembolso futuro que diminua uma capacidade sua de pagamento. Enfim, são as 3 grandes, digamos assim, os 3 grandes pilares para você reconhecer um passivo. Se não cumprir qualquer um desses 3 pilares, não é um passivo. Exatamente por isso nós temos nessa norma que essa definição, ela veio com as IFRS. Não era uma definição que existia anteriormente. Anteriormente era uma obrigação da entidade. E depois surgiu essa definição mais completa, digamos assim. E por isso as normas contábeis internacionais vieram em consonância com isso. E por isso surgiu essa norma de provisões. Porque antes a gente falava contingência era tudo e tal. A gente chamava, inclusive, a conta de ativo lá que hoje você aprendeu como PCLD, a gente chamava ela de provisão para devedores duvidosos. Então, provisão é um tema meio polêmico com relação ao que efetivamente é uma provisão. E aí, com essa norma, ficou muito claro: provisão é um passivo. Para ser um passivo, tem que cumprir esses 3 requisitos. Tanto que passivo contingente não se chama provisão, chama-se passivo contingente. Ele não é nenhum passivo. Ele é uma nota explicativa, digamos assim. E a gente ainda tem a figura aí na norma das remotas, né, das situações remotas, que não são nada. Elas não aparecem nem no balanço, nem na nota, nem nada. Então, eu tenho um questionamento, vai doer no seu coração, tá? Tá bom. Mas eu tenho um questionamento que é o seguinte: por que as outras empresas fora a Vale está diretamente relacionada no acidente? Então, por que as outras empresas de mineração teriam que reconhecer alguma provisão com relação ao acidente de Brumadinho se elas não fizeram parte do acidente? Tá. Lembrando que a definição de passivo é evento passado, só que o evento passado não é evento que aconteceu no mundo, é o evento que aconteceu com você, empresa.
Tá, eu acho que eu não vou te responder o que você está esperando que eu responda, mas seria mais por causa de uma conscientização das empresas em decorrente a isso, sabe? Então, porque aconteceu uma coisa de um impacto tão grande, um impacto tão socialmente e ambientalmente tão grande, as empresas iam prestar mais atenção na preparação dos relatórios contábeis antes de publicar eles. Então, para elas publicarem prestando mais atenção, elas iam ter que, hipoteticamente, observar o que o CPC mandava elas evidenciarem com relação a temas ambientais ou temas, enfim, jurídicos também. E talvez, se elas tivessem alguma coisa para evidenciar nesse sentido, elas teriam mais... elas iam ser mais aderentes, né, depois do desastre, porque elas teriam que observar mais essa norma. Perfeito. Aí Não, eu concordo com o que você falou, mas eu te digo que a leitura do seu trabalho me leva ao entendimento de que você esperava que houvesse um aumento do valor das provisões. Fica parecendo que, fora a Vale naturalmente vai aumentar as provisões dela, porque ela tem todos os processos judiciais que ela sofreu. Uhum. Mas todas as outras, eu não esperaria um aumento de valor. Eu talvez esperaria essa conscientização e um aumento qualitativo, ou seja, um aumento na qualidade da informação. E eu te digo isso porque a Vale, por mais que tenha tido esse acidente, tenha tido todos os problemas, a gente já tivesse o histórico de problemas ambientais aí em mineração, que foi de Mariana, que veio antes, desde que eu trabalhei na revista de 2016 a 2020, ela sempre esteve entre as 5 mais transparentes, mesmo estando com o acidente. E aí eu te digo que eu fiquei um pouco agoniado com seus percentuais que deram um pouco baixos. Aí eu vou te levar uma outra crítica, tá? Então eu te sugiro, na hora de você repensar o seu trabalho, que você tem aí uma semana para fazer alguns ajustes e tal, trazer essa argumentação, não relacionando o acidente de Brumadinho com o aumento quantitativo das provisões, mas sim com toda uma conscientização do setor de que se esperaria notas explicativas mais completas, digamos assim. Mas valor financeiro, a única que efetivamente vai sofrer é a Vale, que tem os processos propriamente ditos, e aí sim ela pode reconhecer uma provisão. As outras meio que não podem, né? Ela poderia até... Eu ia até te sugerir, se você estivesse esperando questão de valores, que você olhasse não a nota de provisão, mas a nota de reserva e a nota de riscos da entidade. Essas notas dessas empresas devem ter melhorado muito, porque aí sim elas devem ter justificado, olha, tem risco, o risco da minha atividade é alto, blá, 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 por isso a gente vai constituir um fundo de reservas e blá, blá, blá. Talvez as empresas tenham começado com essa preocupação. Não sei te dizer se elas efetivamente tiveram essa preocupação, mas financeiramente você conseguiria observar nessas notas, não na nota de provisão. Tanto que quase todas que você viu lá, que você listou, as 4, a que efetivamente tinha provisão ambiental era a Vale, né? As outras, elas tinham provisões cíveis, provisões trabalhistas, provisões... outras provisões, mas não ambientais. Até porque não faz sentido elas constituírem se elas não têm nenhum processo classificado como provável, né? Então esse era o primeiro argumento que eu te disse que ia doer um pouco, mas ele dói, mas ele tem salvação. Ele tem salvação exatamente na argumentação que você me deu. A argumentação a gente esperaria que, por ser um setor de um risco muito alto e logo depois de um acidente de proporções muito altas, que o setor se preocupasse mais com a qualidade da informação, com a qualidade das notas. Beleza, esse é o primeiro ponto. Aí, deixa eu te fazer um outro ponto. Posso só te fazer uma pergunta sobre esse tema? Onde que o senhor entendeu que eu estava preocupado com os valores das companhias? Quando você, não tem um parágrafo específico não, tá? Fica tranquilo com isso, não tem um parágrafo, você fala que os valores. Estou dizendo que a leitura do trabalho me deu a entender isso. Quando eu li, eu falava, gente, ele está procurando valor, ele está procurando não sei o quê. Não ficou tão claro. Eu acho que se você trouxer essa argumentação de qualidade da nota logo no início, você já mata essa preocupação do leitor. Porque efetivamente não tem um parágrafo não, que você fala, eu estou olhando o valor. Mas, por exemplo, você fala, a empresa
não tem já nos resultados, né? Você fala Tá. assim, a empresa não tem provisões ambientais. Aí eu pensei, mas é meio óbvio, né? Que ela não tem. Uhum. Ela não tem processo e tal. Uhum. Ele estava procurando que a empresa tivesse provisão ambiental e tal, entendeu? Então a sua argumentação como um todo ficava parecendo que você estava procurando provisões ambientais. E não, você está procurando se a empresa melhorou ou não o disclosure geral de provisões, em decorrência dos É. riscos do setor, digamos assim. Uhum. Fora isso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Aí é uma pergunta que a gente discutia bastante na revista. Uhum. É um setor muito regulado. Primeiro, é regulado porque a gente são empresas que estão listadas na bolsa. É regulado porque são empresas que têm auditoria externa. E normalmente empresas tão grandes têm auditoria externa de Big Four, não é qualquer auditoria externa. É um setor regulado porque tem uma agência por trás, tem uma agência Uhum. reguladora. Então você não achou estranho os níveis tão baixos de, como você chama, aderência à norma em um setor tão regulado? Ninguém viu isso antes, será? Será que a auditoria não reclamou? Será que o contador da empresa, que quando assina o balanço tem responsabilidade jurídica lá, não achou estranho? Ou você não acha que o regulador, a agência reguladora, achou estranho? Ou você acha que está de boa esses percentuais tão baixos? Não, eu não acho que está de boa. Mas eu acho que eles não estão preocupados com o CPC 25 exatamente, sabe? Com cada. Eu acho que assim, não que eles não tenham lido o CPC 25, nada disso, mas eu acho que eles não estão preocupados com todos os itens que o CPC 25 estipula, porque tem uns itens no CPC 25 que eles são de altíssima complexidade, assim, sabe? Então, sei lá, tem um item lá que é explicar a dificuldade em se mensurar um determinado item e quais são as dificuldades nessa mensuração, sabe? Que nenhuma empresa divulgou isso, sabe? Tipo, nem a Vale, depois que ocorreu, nem quando ela ficou com os percentuais acima dos 50%, ela evidenciou esse tipo de informação. E eu já tinha visto em algumas outras pesquisas que alguns itens eles eram de difícil complexidade, e talvez de alto custo também para mensuração, para evidenciação da informação, né? Então, eu acho que é uma questão de relevância da informação, assim, de custo-benefício de geração da informação contábil, sabe? Pronto, você respondeu o que eu queria. Você usou duas palavras aí que, desculpa já te adiantar aí, Francisca, mas que garantiram pelo menos sua aprovação, tá? Que Obrigado. é, que é o seguinte, mentira, porque eu não voto sozinho. Mas é o seguinte, é uma discussão que acontece e talvez para pessoas que... Você trabalha em alguma empresa, na contabilidade ou não? Trabalhava, mas eu saí. Tá. Que acontece? Pessoas que não estão, às vezes, no dia a dia, não conhecem de uma empresa a fundo, vão ler o CPC e pensar assim, poxa, o CPC fala de divulgação obrigatória, e elenca. O CPC elenca mesmo, tem que divulgar isso, tem que divulgar isso, e blá, 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 blá. Só que acima da norma, ou seja, acima do CPC 25, a gente tem a estrutura conceitual da contabilidade. E a estrutura conceitual da contabilidade traz um conceito chave, que é o conceito que você respondeu aí, chamado relevância. Uhum. Então, por mais... e além disso, a própria estrutura da contabilidade fala que o custo não pode exceder o benefício da informação. Claro que isso é muito subjetivo. Quando eu falar o que é o custo que eu vou ter e qual vai ser o benefício. Porque o benefício é diferente para cada tipo de usuário, sabe? Para você, o benefício seria 100%, né? Já que você estava procurando aquela nota, seria 100%. Mas para um investidor, talvez o benefício não fosse tão alto. Então, assim, eu acho que o seu argumento de que não é uma conta que dão muita importância, talvez não seja o melhor. Eu acho que o argumento da relevância é o melhor. Porque é uma conta que dão muita importância. Tanto é uma conta que dão muita importância que, por exemplo, eu trabalhava na KPMG e tinha um especialista de contingências que era eu. Eu fazia contingência de tudo quanto é empresa. Uhum. Exatamente pelo risco da conta. É uma conta que dá para a empresa trabalhar muito em cima dela, gerenciamento de resultados. É uma conta que dá para a empresa maquiar muito. Então, quando o risco da conta é maior, mais testes a gente faz para garantir que aquela conta esteja correta. Então,
É isso que eu estou dizendo. As empresas têm sim preocupação, porém, em muitas empresas, essa conta não tem uma relevância, não de risco, mas uma relevância financeira tão grande. Então, uma relevância monetária. Então, acaba que efetivamente a empresa decide por não divulgar todos os itens, porque ele não traz relevância. O que é o conceito de relevância? É a capacidade daquela informação mudar a opinião do usuário. Então, ele fala, essa informação não tem relevância. E ele consegue convencer o auditor de que realmente essa informação não tem relevância para aquele negócio. Na Vale seria bem difícil considerar que não tem relevância devido a todo o acidente que aconteceu. Então ali, meu filho, você tinha que detalhar na Vale até a vírgula do relatório. Mas beleza. Então... Mas você viu que os meus comentários sobre a Vale foram um pouco maiores do que das outras empresas? Sim, né? sim. Até porque a Vale está no centro do turbilhão. Com certeza ela realmente teria que ter uma qualidade bem diferenciada. O que eu quero te dizer é, eu adoro estudo de checklist, eu acho que estudo de checklist é perfeito para graduação, porque é um estudo que existe metodologia, ou seja, existe um método, existe uma prática e existe um resultado. Às vezes a gente tenta dar algo nada a ver para o aluno de graduação e ele nem entende o que é aquilo. No seu caso, você entende o que você fez. Você entende que existiu um padrão de classificar sim ou não lá no checklist, blá blá blá. Então eu adoro estudo de checklist. Mas o estudo de checklist, ele tem uma limitação que aí é outro argumento que eu queria falar do seu trabalho. Esse sim é uma limitação do seu trabalho, que é uma limitação conceitual. Quando você fala aderência, você tem que falar, olha, estou considerando que a empresa deveria divulgar 100% dos itens. Não estou considerando, nesse caso, a relevância da informação, já que você não tem como entrevistar os contadores dessas empresas, né? Se você entrevistasse os contadores, eles iam te mostrar, pô, essa nota eu não fiz porque essa nota não precisava na minha empresa, eu não tenho e tal. Então, essa é uma limitação do estudo de checklist. Aí eu já entro num outro porém do seu trabalho, que você colocou as limitações do seu trabalho, que você colocou lá a escolha do setor, que mais o período que você analisou e blá blá blá. Nesse caso, já não é limitação, é uma delimitação. Ou seja, você escolheu analisar só esse setor, você escolheu, como pesquisador, analisar só esse período. Essa é uma delimitação. A limitação é algo conceitual do seu trabalho que você é limitado para inferir. Você não pode inferir. Então você fala, olha, eu estou considerando, você diz o seu padrão. Você fala, seu critério. Eu estou considerando que a empresa deveria divulgar 100% dos itens. Ela está divulgando só 70%. É uma limitação porque eu não sei, às vezes os outros 30% nem eram relevantes. Então, entendeu? Entendeu a diferença? Entendi. A delimitação foi você, então, onde está escrito limitação do seu trabalho, pode só trocar por delimitação. E onde está. E aí você cria essa limitação. Tá. Porque senão você fala assim: a Vale está só 50 e poucos por cento aderente. Aí você está dizendo que a Vale está 40 e poucos por cento errada. E às vezes ela não está. Ela tá simplesmente ela não tinha tal item para divulgar. Então, é só uma limitação na leitura dos seus resultados. Você ensina o leitor, que no caso fui eu, a ler os seus resultados melhor. Então eu fico falando, pô, o cara tá mais criterioso do que quando a gente estava fazendo a transparência da Vale, que a gente considerava a Vale mega transparente, entendeu? Então é isso. O meu medo era você achar que tinha que seguir a norma 100%. E aí, só um porém, tem, em algum lugar aí, você vai ter que dar um Ctrl F, que eu não lembro. Em algum lugar do seu trabalho, você fala que a empresa não divulgou tal item, tais itens, porque ela não tinha. Então, ela fala assim, a empresa, sei lá qual era, a Litel, não divulgou as provisões, a nota, porque ela disse que não tinha nota. Aí eu te faço uma pergunta bem capciosa. Se ela não tem, então você falou lá que ela não tinha, por exemplo, provisão civil, então por isso ela não divulgou provisão civil. Se ela não tem provisão civil, aí você deu 0% de aderência para ela, mas ela não estaria 100% aderente? Ela nem tem. Então,
Na verdade, essa metodologia de análise por classe, eu analisei só da Vale. Das outras empresas, foi assim, como todas as provisões e contingências dela, das outras empresas, elas eram judiciais, então se ela mencionava que algum item de só um deles, tipo assim, vamos supor, tem lá, civil, tributário e alguma outra coisa. Então, se ela mencionava o de um, eu considerava 100% desse um. O da Vale, que eu fiz a análise mais criteriosa por classe de provisão e passivo contingente. Então, eu separei lá quais eram as classes, né? Então, sei lá, eram 5 classes lá, de cada provisão, de cada passivo contingente. Então, se ela evidenciava daquela classe, eu marcava 1 naquela classe. Se na outra classe, na outra nota explicativa de outra classe, ela não tinha, eu colocava 0. Uhum. Eu acho que não foi na Vale, não, mas eu te confesso que eu não estou lembrando. Eu não estou lembrando onde é que foi, não. Até porque na sua apresentação ficou algo claro que eu posso ter deixado passar na minha leitura, mas eu não entendi quando eu li o seu trabalho de que a Vale você tinha feito diferente, não, por classe. Não sei se está muito escondidinho e tal, em algum lugar eu não tinha entendido isso, não. Para mim, você tinha feito a da Vale normal. Pode ter passado, porque a gente lê tanta coisa que às vezes passa, tá? Se você tá tranquilo que tem isso, tá tranquilo. Uhum. Umas outras coisas. Eu vou falar rápido agora, porque tá acabando o meu tempo. Eu acho que eu já te fiz questionamentos gerais da tese, mas tem questionamentos muito específicos, tá? Com relação à tese, não, ao TCC. Então, alguns questionamentos específicos seria, já que você vai defender a relação do acidente de Brumadinho com a qualidade da informação, eu sugeriria que logo no começo do seu trabalho, que você começa falando logo do CPC, que você invertesse os parágrafos, tá? Então você começa falando do acidente, porque ele é a efetiva contextualização do seu trabalho, e não o CPC. O CPC é o resultado que você espera daquele problema que você observou do acidente. Então, a contextualização do seu trabalho pode começar com: aconteceu um acidente, esse acidente teve tais e tais efeitos e tal. É um acidente relevante. A contabilidade tem que espelhar isso. Então, a contabilidade tem um CPC, aí você explica, entendeu? Então, inverte, porque você começou falando do CPC, aí depois você falou do acidente. Eu falei, pô, o cara já jogou a contabilidade na cara. A contextualização em si é o acidente. E aí, nessa parte, você já argumenta logo no começo do trabalho, já que isso é onde vende o seu trabalho, já argumenta isso. Em decorrência de questões sociais e responsabilidade social da empresa, espera-se que as empresas do setor que possuem um risco inerente de acidentes, que foi demonstrado ser um risco real, no caso da Vale, que também aumentem o seu disclosure e tal, em questão de qualidade da informação e blá, 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 blá. Então, só inverter. Você escreveu isso, mas está numa ordem, está falando primeiro da contabilidade, depois do acidente. Fala primeiro do acidente, depois da contabilidade. E tal. E aí, talvez, olha, olhando a sua pergunta de pesquisa novamente, você fala assim, né? O disclosure de passivos contingentes das empresas de mineração foi alterado após o desastre de Brumadinho? Talvez joga aí um termo que tire essa dúvida que eu tive como leitor, de que você queria ver de quantitativo. Então, você coloca assim, a qualidade do disclosure, ou as informações dadas no disclosure aumentaram, e não só disclosure, tá? Então é isso, às vezes você nem escreveu isso, mas foi a impressão que passa quando a gente lê. Fora isso, eu não sei se foi a Francisca que te mandou fazer isso e tal, mas eu te confesso que eu achei bem estranho esse parágrafo, nada a ver aqui de limitação na introdução. Assim, 1.2, limitação, aí tem 3 linhas e acabou. Tipo, não é um parágrafo, é uma seção. Aí você abriu uma seção para escrever 3 linhas, sabe?
Joga junto isso do texto, não precisa não. Quando a gente faz um TCC que se chama monografia, aí sim você tem que separar tudo, é um porre. Aí você tem que separar introdução, objetivo geral, parará. Mas no caso do seu, que é um artigo, joga tudo junto, não fica criando subseção à toa, não. Aí o seu referencial teórico. O seu referencial teórico é um referencial teórico que traz pesquisas, então você traz, só que ele traz pesquisas de uma forma razoável para a graduação, mas você fez um trabalho provavelmente metódico de procurar esses artigos, né, que você citou, e você resumiu o artigo, aí colocou o objetivo do artigo, meio que a metodologia que o artigo usou e conclusão, né? Acho que no seu referencial teórico, para você fechar com chave de ouro, acho que você podia depois tentar fazer uma ligação entre essas pesquisas. Uma ligação que eu digo é, todas essas pesquisas que você analisou, analisavam se aumentou disclosure, blá, 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 blá. Qual é o elo de ligação entre todas elas? O elo de ligação é que todas argumentam em cenários diferentes, de que o aumento de disclosure pode ser benéfico para o usuário, blá, 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 e que realmente não há uma aderência total, que seriam 100%, às exigências do CPC. Porém, isso não é errado, é simplesmente porque provavelmente a informação não é relevante, blá, 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 blá. Acho que você pode manter do jeito que tá, sabe, seu referencial, com os resumos das pesquisas, e lá no final cria 2 parágrafos fazendo um belo resumo de qual contribuição efetivamente essas pesquisas trouxeram, e não só um resumo delas. Aí fala, poxa, todas as pesquisas juntamente analisam isso, veem que não há e pode botar a sua cara no trabalho. A gente fala que o trabalho tem que ser livre de viés, mas livre de viés é uma coisa, livre de opinião é outra. Então, o seu trabalho você pode mostrar. E a gente entende nesse trabalho que, por mais que tenha limitações, essas limitações podem ser por isso, e blá, blá, blá. Foi isso que a gente discutiu aí da relevância. Aí, fora isso, tem a sessão do CPC. É uma sessão que não seria obrigatória, tá? Mas pode colocar no seu referencial teórico. No caso, o seu referencial teórico é mais uma revisão de literatura do que um referencial teórico em si, mas eu não espero que você saiba essa diferença, tá? Só se você tiver a fim de trocar, eu trocaria o título para revisão da literatura, e não referencial teórico. Vai tomar 10 segundos da sua vida e vai ficar mais aderente, digamos assim. E aí, tem uma coisa que aí sim eu acho que você poderia pensar em trocar de sessão, junto com a Francisca, vocês conversam, que é o checklist. O checklist em si, ele é um método da sua pesquisa. Você foi lá na norma, pegou os parágrafos que a norma fala, que são obrigatórios, né? E tal, e botou lá. Só que você botou ele no finalzinho do referencial teórico. Eu te digo que eu botaria ele na metodologia, porque ele é exatamente o seu instrumento de pesquisa. Você tinha aquele checklist, aí você ia nas demonstrações financeiras e fazia sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Então, ele é o seu instrumento. Eu não espero que você explique como esse instrumento foi criado, porque, pelo que eu percebi, o instrumento, na verdade, são os 2 parágrafos do CPC, né? Que é as coisas. Então, não precisa nem muito que explicar. O instrumento foi criado pensando nisso. Não. Você pegou o que a norma pede. Mas você podia colocar isso na metodologia, já que ele não é base teórica do seu trabalho, mas sim método, mas sim instrumento, tá? É só trocar de sessão. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você que foi para a prática e olhou as demonstrações, vai saber muito melhor do que a gente. Quando você classificava sim e não, correto? Exato. Não existiu uma situação assim que você estava analisando e estava meio aderente? Tipo, ela divulgou... desse item aqui, ela divulgou meio que parcial, assim? Não rolou um parcial, não? O que aconteceu foi o que eu te falei antes. Ela ia divulgar ela divulgava, mas, por exemplo, só para o civil, mas não divulgava para o trabalhista, por exemplo. E eu considerava... Provavelmente porque não tinha, né? E aí eu considerava que atendia aos requisitos estipulados. Tá. Eu ia sugerir isso, porque quando eu fiz estudo de checklist, não sei no caso dessas empresas, até porque são poucas, a gente tinha muito divulgação parcial.
Acontece isso muito em outras normas, que fala assim, você tem que divulgar em um empréstimo a taxa de juros, o prazo e blá, blá, blá. Tudo no mesmo parágrafo fala. Aí a empresa divulgava só o prazo, não divulgava a taxa de juros, entendeu? E aí eu ficava, putz, eu classifico isso sim ou não? Sim ou não? Porque ela divulgou um pedacinho do que pediu, mas ela não divulgou tudo. Por isso que eu te falei, normalmente a gente cria a categoria sim, não e parcial. Para dizer que ela atendeu parcialmente aquele parágrafo, sabe? Mas se não aconteceu na sua amostra, tudo bem. Eu não entendo que, por exemplo, divulgar civil e não divulgar trabalhista seja parcial, não. Porque eu acho que se ela não divulgou trabalhista, é porque ela realmente não tem. Então, o parcial é a letrinha do CPC pede 3 coisas e ela deu só uma, entendeu? Mas se você não encontrou isso, tudo bem. Aí você só tem o sim ou não. E aí, uma coisa que talvez enriqueça os seus resultados e você tenha isso de forma muito clara é os itens que não foram divulgados por nenhuma. Porque, tipo assim, tem, sei lá, 15, tem 13 itens que você analisou. Desses 13, provavelmente uns 5 nenhuma divulgou, nenhuma atendeu nada, né? Então, eu acho que vale a pena você pegar em cima desses itens no resultado e falar assim, olha, dos itens que eu analisei, tem esses que nenhuma divulgou. Porque isso é um questionamento que a gente tem que ter, não só para a empresa, mas a gente tem que questionar a norma. Será que a norma não está pedindo coisa demais irrelevante? Entendeu? A gente tem que parar de pensar que a empresa é a sacana e pensar, será que a norma não está pedindo um monte de coisa a mais que nem precisa? Ou então, assim, tudo bem, a norma é feita para todos os setores, não é só para o setor de mineração, para o setor tal. Então, assim, olha, esses itens nenhuma empresa divulgou, mas provavelmente porque eles não são relevantes para esse setor. Ele pode ser relevante para outros setores. Eu digo porque eu fazia as contingências de fundo de pensão, e fundo de pensão, 99% das contingências são trabalhistas e previdenciárias. Então, ela não tem outros tipos de contingência. Mas na Vale, na Litel, nessas empresas, provavelmente as contingências trabalhistas são isso aqui. É processo de reclamação de abono salarial e blá, 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 que é a mesma coisa que nada para eles. Então, o pesado deles são outros processos. Então é isso, é só você. Eu acho que enriquece seu resultado, ao invés de você falar só das empresas, você fala também do geral, do seu checklist. Aí, fora isso, deixa eu pensar aqui. Tem uma coisa aqui que eu discordo veementemente, a Francisca provavelmente vai discordar de mim. Isso é uma discussão acadêmica forever, que vai durar para sempre, que é, para mim, Eduardo Bona, Safra de Matos, o seu trabalho não é quantitativo. Tá? E ele não é quantitativo, e eu não vou dizer que isso é menos, não, tá? Porque a minha vida inteira eu só fiz trabalho qualitativo. A minha tese é qualitativa. Então, classificar o seu trabalho como quantitativo não significa que ele seja melhor, não, tá? Mas ele, para mim, não é quantitativo, porque eu digo que quando você apenas quantifica percentuais, isso é simplesmente. O seu trabalho efetivamente foi qualitativo, foi fazer o checklist. O que você fez foi uma função de soma. Ela não transforma o seu trabalho em quant. E tal. E aí, é uma coisa bem pessoal, mas eu, particularmente, nunca vi hipótese de pesquisa ser rejeitada ou não rejeitada em trabalho quali. Então, eu diria que, assim, se fosse uma sugestão aí, mas isso você conversa com a Francisca, porque é uma questão de estilo, tá? Eu tiraria a hipótese de pesquisa e deixaria não no formato de hipótese, para dizer que rejeitou ou não. Porque para você dizer que rejeitou ou não, você tem que ter aí uma significância estatística, que foi algo que você não fez. E tal. Então, eu só tiraria a hipótese e deixaria como texto. A gente espera que as empresas tenham um aumento no disclosure. Pronto. Não precisa colocar uma hipótese porque ela não foi. Não é normal ter hipótese porque ela não foi testada, entendeu? Ela não foi testada estatisticamente. Você simplesmente analisou. Analisou qualitativamente. O que seria e aí testar estatisticamente? Por exemplo, no seu trabalho daria para fazer um teste estatístico, que seria um teste de média. Você faria um teste dos percentuais, em que você estatisticamente compara os percentuais das empresas e vai sair um gráfico que é uma distribuição normal. Você deve ter feito isso aí nas disciplinas de estatística aplicada. Sabe aquele gráficozinho assim de distribuição normal da estatística?
Então, esse teste estatístico vai te dizer se estatisticamente é significante a diferença das empresas. Então, esses percentuais que você encontrou entre a Little, a Vale e a outra, ele vai dizer estatisticamente essas médias são diferentes. Então, significa que houve aumento efetivo, estatisticamente dizendo, das médias de disclosure. Ou ele pode cair no bolo geral e você falar, não houve aumento estatisticamente significante, então a gente não pode dizer que houve ou não piora o aumento da qualidade do disclosure ao longo do tempo. Não é obrigatório no seu trabalho, mas quando você fala que ele houve aumento entre as coisas quantitativo, você tem um trecho que você fala, houve aumento quantitativo, blá, blá, blá. Cuidado, fala assim, houve um aumento nos percentuais de aderência, que foi o que você nomeou, né? Nos percentuais de aderência ao disclosure. Mas houve aumento quantitativo, ele tem que estar dentro do nível de significância estatística, que aí sim transformaria o seu trabalho em um trabalho quantitativo. Eu simplesmente, minha opinião, aí é uma sugestão minha, arranca esse parágrafo dizendo que ele é qualitativo, blá, 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 porque isso dá treta, porque ninguém concorda. Eu posso dizer, eu digo que ninguém concorda, porque provavelmente pode ser que a Francisca nem concorde com o que eu estou falando. São opiniões metodológicas mesmo, assim, de pessoas que bebem de autores diferentes. Então, para evitar exatamente esse tipo de comentário, de um monte de gente que não concorda, arranca isso, rapaz, e deixa sem. Não precisa dizer que seu trabalho é quali ou quanti. A pessoa que está lendo que sabe o que seu trabalho é, entendeu? Mas isso você conversa com ela, viu? Conversa com a Francisca, porque é muito questão de estilo, tá? Questão de estilo de orientação e questão de estilo de autor. Porém, e H1 você também tiraria? Eu tiraria e deixaria como texto. Eu deixaria, olha, esperamos que haja... Na verdade, ela meio que já está entremeada no seu texto quando você exatamente me falou aqui, que a gente espera que em decorrência do acidente haja um aumento da responsabilidade social, blá, 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 blá. É meio que o que você está falando na hipótese. Só que, no caso, você não está testando estatisticamente, então eu acho que não precisa. Aí eu deixaria deixaria mais em formato de texto argumentativo mesmo. E tal, e tira esse trechinho que você fala, houve um aumento quantitativo, porque aí na pesquisa é meio estranho. Aí você fala, houve um aumento percentual de aderência, para não confundir exatamente, porque eu fiquei, será que ele fez teste de média e não colocou no trabalho e tal? Mas aí depois eu fui lendo e vi, eu acho que ele não fez não e tal. Aí assim... Mas uma dúvida só. Pode falar. Para eu ter feito esse teste de média, só faltou então eu transformar a minha tabela em um gráfico, é isso? Não, você tem que jogar num sistema estatístico que tem, e o sistema roda para você. Aí ele vai dar um resultado, aí esse resultado, sei lá, vai dar menos 1,4, blá, 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 blá. Aí ele vai dizer se o seu resultado é significativamente estatisticamente significante, que vai dar menos 0,0005. Aí você fala, com um nível de confiabilidade de 95% ou um nível de certeza, um nível de erro de 5%, há diferença entre as médias, ou não há diferença entre as médias, entendeu? É um teste um pouco mais complexo, não é só transformar num gráfico, não. O gráfico é só o resultado da... Na verdade, Bruno, o teste médio teria que calcular lá o percentual, a média de cada uma delas. Só que eu não sei se daria para fazer um teste médio, porque a quantidade é muito pouca amostra. Eu tinha pensado nisso, mas a quantidade é pouco. O que eu tinha pensado em fazer, que dá para fazer, mas aí precisaria de mais tempo, seria calcular o índice de conformidade. Aí, com esse índice de conformidade, você poderia pegar as qualidades da empresa e aí rodar uma regressão para saber se algumas características da empresa poderiam influenciar nesse índice de uniformidade, sabe? Conformidade. Dá para fazer isso daí, só que aí a Francisca te segura mais um semestre, né? É um estudo um pouco... Eu não propus isso, porque é um estudo, assim, um pouco mais avançado, porque aí você teria que, primeiro, você fazer aquele trabalho do checklist, aí você ia chegar no valor. A gente ia calcular todos... Ele é fácil, ele é PC no final. Você ia pegar todos eles e chegar no índice de conformidade geral para as 4 empresas. Depois a gente ia pegar as características das empresas, ou seja, governança corporativa, funcionário, risco,
sabe, várias coisas e colocar dentro dessa regressão e ver o que lá dentro poderia influenciar nesse índice de conformidade. Dá para fazer também. Aí ele é quantitativo. Quanto a esse aí, meu filho, se você quiser fazer isso, é mais um semestre aí, acho melhor. Aí eu tinha comentado com ele, mas aí perguntei até para ele se ele tinha lido em algum lugar, né? Porque eu falei para ele, não, para mim, eu acho que isso não é quantitativo. Mas aí, o lance de colocar quantitativo é porque ele se ligou na questão da contagem, entendeu? Eu vou contar e você... É verdade que quantitativo geralmente são trabalhos ligados a estatísticas, com um modelo estatístico. Mas aí ele preferiu deixar porque estava ligado naquilo que ele, sabe, queria fazer, que era de contar. Eu entendo a sua visão de querer e tal, mas saiba que um trabalho qualitativo não é menos que um quantitativo. Então, só colocar quantitativo não vai fazer o seu trabalho florescer, não. O trabalho qualitativo, ele dá muito mais trabalho, porque ele é muito mais analítico, necessita de muito mais análise, de interpretação, sabe? Quantitativo não, você pega vários dados, joga ali, roda o modelo e pronto, é esse resultado que deu. Ele é muito mais... Então, o seu trabalho não desmerece o trabalho ele ser qualitativo, não. Muito pelo contrário, sabe? Tá? Exatamente. Até porque você vai concordar, acho que você vai concordar comigo, quando você estava fazendo o seu trabalho, você viu que o que deu muito mais trabalho foi dizer o sim ou não, analisar se a empresa cumpriu ou não cumpriu. Calcular o percentual lá, meu filho, te demorou 10 segundos da sua vida. Isso. Entendeu? Verdade, tem razão. Então, assim, valorize mesmo a parte analítica do seu trabalho. Então, assim, todos os comentários que eu fiz não significa que o seu trabalho é menos por ser quali. Não, nem um pouco. Mas é porque existe esse estigma de que colocar que o trabalho é quantitativo é mais chique, mais bonito, mais rico, mais importante, não sei. Eu sou suspeito porque todos os meus trabalhos até hoje que eu fiz, trabalhos tanto graduação, mestrado e doutorado, foram qualitativos. Então, eu não vejo problema, não. Então, só para concluir, tá? Você fez... Aí, por fim, uma última sugestão, se você tiver tempo, eu fiquei um pouco agoniado quando você coloca os seus resultados, que você coloca assim, a Vale cumpriu o critério 1, 2 e 3. A Lidl cumpriu o critério 4, 5 e 6. Aí eu ficava sem base de comparação. Se você quiser, não há uma tabela grande, mas você tem os 13 itens do CPC, coloca as 4 empresas e coloca um xizinho em qual elas cumpriram, entendeu? Tá. Deu para entender o que eu sugeri? Tipo assim, as linhas são os critérios e as colunas são as empresas. Porque aí eu consigo ver, poxa, essa empresa cumpriu tudo aqui, essa nota não tem nada cumprido. Aí você tem mais até argumento, sabe? Pra gente comparar as empresas, digamos assim. Eu tinha pensado dele colocar mesmo quando ele está explicando que ele fala, ela atendeu tal, tal e tal, eu tinha pensado dele trazer quais são esses itens, sabe? E quando ele fala, colocou 1, 2, 3, mas eu falei, de repente a pessoa pode reportar lá onde está aquela, né? Porque lá em cima você tem um checklist. Mas você precisa colocar no trabalho. Mas essa ideia aí também mas aí ele vai ter um checklist dentro de cada uma delas, né? Ele pode fazer um individual por empresa ou um com as 4 lá no final, entendeu? Porque fica agoniante. Fica agoniante a gente ler. Aí eu lia, ela cumpriu 1, 3 e 7. Aí eu tinha que voltar lá em cima e falar o que é 1, 3 e 7. Aí descia. Se você coloca a tabelinha, porque até a que cumpriu mais dos 13 cumpriu 7 ou 6. Não fica nenhuma tabela grande, sabe? A gente gosta de tabela para ler, é mais bonito do que texto. Faz uma para as 4, uma para as 4. Dá para fazer uma para as 4, né? Ou uma para as 4 lá no final, ou a intermediária em cada uma. E lá no final você meio que agrega tudo. Porque aí, se você tiver tudo agregado também lá no final, pode ficar um pouco repetitivo? Pode. Mas você tem a capacidade de mostrar exatamente aqueles itens que eu falei. Um item que não tem nota nenhuma. E levantar até questionamento, sabe? Você fala, poxa, será que esse item é necessário nesse tipo de empresa? Levantar questionamentos, às vezes a gente nem tem a resposta. O TCC também serve para trazer problemas, digamos assim. Fora isso, eu acho que os meus comentários, os outros são comentários menores, mas que também são de estilo, tá?
E aí eu ia falar para você ter em mente, só depois que a gente conversou aqui, isso e tal, que você desse uma revisada tanto na sua conclusão, que você fala H1 foi rejeitada ou não foi rejeitada, não lembro, só para tentar reescrever isso, porque aí quando você fala rejeitada e não rejeitada, você tem que ter um subsídio estatístico, tá? Para você rejeitar ou não uma hipótese. Como você não fez isso, não significa que seu trabalho é menos, mas você ficou na parte de quantificação, o que já está de qualificação, o que já está ótimo para um TCC. Tira esse negócio de rejeitar e não rejeitar, tá? Porque pode dar uma confusão. E uma última sugestão, como sempre, acho que essa sugestão provavelmente a Francisca recebeu na tese dela, eu recebi na minha tese e tal. Existe uma coisa no seu trabalho que é a última coisa que você faz, que é insuportável de fazer, que é o resumo. Então, e todo mundo faz a mesma crítica e eu vou fazer no seu trabalho. Capricha mais nesse resumo aí, rapaz. Esse resumo aí tá pequeno, tem espaço. A sugestão para o seu resumo, eu sei que você já está cansado quando você escreve o resumo, você não aguenta mais olhar para o trabalho. Mas coloca lá no começo exatamente isso. Começa com a contextualização. Houve um acidente. Esse acidente envolveu as empresas de mineração. Aí a gente espera que, por uma questão de responsabilidade social, as empresas passem a divulgar mais informações ao usuário. Então eu trago a seguinte pergunta. Aí joga a pergunta. Aí fala, para responder essa pergunta, utilizei-me de um checklist da norma tal. Ó, isso está sendo gravado, depois você pode até reescrever. Eu utilizei o checklist da empresa tal. A partir da aplicação do checklist, desenvolvemos um nível de aderência, que eu acho que foi assim que você chamou, um nível de aderência das empresas e chegamos a uma aderência XYZ. Contribuímos com isso, entendeu? Por quê? Porque ninguém vai ler o seu TCC inteiro se o seu resumo não chamar atenção. Então, a pessoa só vai ler o trabalho se ela vai ler o resumo e falar, opa, esse trabalho me interessa. Se você nem colocou as informações no resumo, aí a pessoa nem vai ler, entendeu? Então eu sugeriria, gasta um tempinho, eu sei que é um saco fazer resumo, eu particularmente odeio, porque você não aguenta mais olhar para a pesquisa e ainda tem que escrever o resumo. Então, sugeriria isso e dar uma refinada lá na conclusão, que é onde você falou de H1 e blá blá blá, só repensa essa questão do H1, já que você não testou a H1. Então, as minhas sugestões são essas. Eu, no começo do trabalho, te digo que eu ficava assim, por que esse garoto não pegou Mariana? Por que, tipo, tarararara? Entendo que você tem todas as limitações para fazer um trabalho, pô, ia pegar mais 5, 6 anos e tal, tarará. Entendo a limitação, porém, uma última coisa, você fala lá em algum lugar, eu até anotei aqui, que você fala, a gente pegou tal ano porque estaria livre de viés. Tipo, foi antes do acidente. Rapaz, nada tá livre de viés nessa vida. Nem o relatório, principalmente porque houve Mariana antes. Então todo mundo já estava enviesado desde sempre o setor de mineração, porque houve Mariana. Só fala assim, a gente pegou tal relatório porque foi antes do acidente, para mostrar antes e depois. Não fala livre de viés. Porque o que você fez foi isso. E um outro ponto, mas aí também é uma questão muito peculiar, existe a norma de eventos subsequentes. Então, o acidente, se não me engano, foi em janeiro de 2019. E tal. O demonstrativo de 2018, ele foi ajustado pelo evento subsequente, porque houve o acidente entre o final do exercício social, que foi 31/12, e a data de divulgação, que foi abril. Então, como o acidente foi nesse meio, eles tiveram que refazer toda a parte de informação, tá? Então, a demonstração de 2018, por mais que ela tenha sido publicada em 2019 e se refira a um período antes do acidente, ela já veio com ajustes, porque ela se encaixou ali no que a gente chama de evento subsequente. Então, só fala assim, a gente pegou de 2017 a 2020 para pegar período antes e pós-acidente, entendeu? Acho que te poupa dessas críticas. Tá. Então, por mim é isso. Acho que para cá já falei demais aí. Então, deixo com vocês a bomba. Obrigada, professor Eduardo. Sim, vamos considerar as suas observações, elas são bem pertinentes. É interessante essa questão que você colocou da qualidade da informação, para não dar essa intenção de que, né, você queria só
verificar lá a contagem, acho que verificar a qualidade. Aqui a intenção era essa mesmo, é verificar não só o quantitativo, mas a qualidade da informação, porque ele estaria aderente lá com o CPC, né? Uhum. Acho que a questão do quantitativo, a questão lá da hipótese, sim, vamos considerar todas as suas observações. Muito obrigada, hein? Agora, Bruno, Oi. tem um colega seu aí, né? Pelo visto, sim. Tem uma pessoa, Oi, Teófilo. gente, boa tarde. Tudo bom? Eu ia Tudo. pedir para vocês saírem um pouquinho para eu e o professor Tô aqui conversar. assistindo, que semana que vem eu vou apresentar também. Ah, é? Aí eu tô aqui pegando as dicas aí, as dicas que o professor Eduardo falou, já anotei aqui também para ver no meu trabalho, né? Ele falou do negócio da delimitação, já vou dar uma revisada lá. Não dá mais para ajustar, não, rapaz. Se lascou. Se já depois eu não pode mais alterar. Você pode falar, olha, é assim, mas eu vou alterar. Mas eu tô aqui de intruso, mas só tô observando mesmo. Mas olha, sim, mas é uma sessão aberta e tudo é aprendizado, né? Então, fica tranquilo. Então, Tá parabéns aí, Bruno. Não conheço ele, mas parabéns aí pelo trabalho. Eu assisti pelo tema, achei interessante o tema e para treinar também. Tá certo. Mas a sessão é aberta, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria, por favor, que vocês deixassem um pouquinho a sala para eu e o professor Eduardo conversar. Tá ok. Obrigado, professores. Rapaz, aí como é que é esse esquema? A gente para de gravar? Como é que é? Eu nem sei. Eu acho que continua gravando, não? A gente está aqui. E aí, mas aí qualquer aluno vai ter acesso à nossa discussão, é? Vai, então eu vou parar de gravar, então. Sei lá. Eu tava pensando como é que ia ser isso. Eu falei, a gente vai para outra sala, porque lá na USP é assim, né? Na minha banca eles foram para outra A sala. Beatriz, a gente falou pelo Zap. Ah, tá. O que você acha? Uai, pode ser também. Porque se eu parar de gravar, aqui não pausa, né? Se eu parar, ele vai depois, quando a gente retornar, começar a gravar, ele vai criar outro, né? É. O que dá para fazer também é a gente ir para um chat privado só nosso também e tal. Ah, é? Mas aí acho que vai dar mais trabalho. Se você quiser Também falar pelo acho. Zap Quer também, falar no Zap, então? pode ser, que aí a gente Vou fechar aqui o também. microfone e aí eu vou te ligar aí, tá bom?
Seu microfone está desligado. Você tem cachorro aí? Tem, tá ouvindo? Ai, meu Deus. Mas você tem cachorro e gato? Tem. E eles se dão bem. Ah, que bom. Eu tenho 2 gatos que eles ficam aqui dormindo, aqui, eu trabalhando, e tem um cachorro. E seus gatos? O cachorro fica lá fora ou entra fica também? Lá fora. Ah, tá. E seus gatinhos são grandes, não? Não, fizeram 1 ano ontem. Fizeram aniversário ontem, de 1 ano. Já é adulto agora. Já, e eles são enormes, peludos e tal. Dá um trabalho, porque tem uns gatinhos magrelinhos, sem pelo, esses daqui. Eu adoro gato, adoro. Eu também gosto bastante. Cadê o Bruno? Vai para ele entrar aí. Tá com medo, coitado. Você assustou o aluno? Oi, Bruno, entra na sala. Entra aí, rápido. Tchau. Coitado, devia estar achando que era só isso e pronto, que não tinha. Mas eu acho que essa tática é uma boa. Às vezes o aluno nem sai da sala, a gente só bloqueia a câmera e o microfone e fala pelo WhatsApp. Porque aí ele nem sai, né? Com a Beatriz, nós fizemos assim semana passada. Agora, no outro semestre, com as professoras, a gente fez aqui sim, os alunos saírem da sala, mas eu concordo contigo, porque fica lá disponível, né? Oi, Bruno. Bruno, bem, nós vamos verificar tudo aqui que foram observações do professor Eduardo e vamos atender, tá? Aí eu vou te falar, sua nota é 9, né? Você foi aprovado, parabéns, né? Você termina agora ou você tem mais disciplinas? Não, só tem só mais uma disciplina. Que bom. Que eu tô fazendo agora também. Que bom, então, parabéns, né? Você foi aprovado. Obrigado. E aí nós vamos, então, conversar. Se puder ser hoje, melhor ainda. Tá bom? Por mim pode ser hoje. Pode ser? Aí eu te chamo, tá bom? Tá. Te chamo aí agora, a gente já conversa. Tá bom. Eduardo, muito obrigada, hein? Então, dou por encerrar essa sessão. Muito obrigada aos dois, hein? Tchau. Obrigado, tchau, professor. Gente, parabéns. Tchau. Tchau.